cursinho, mais um bate-papo que a gente está fazendo nessa nossa modalidade EAD, né? Para quem não conhece o cursinho, ele é um projeto de extensão da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e ele funcionava na cidade de Campina do Monte Alegre, né? Na escola, período noturno. A gente atende cerca de 200 alunos, né? Agora na modalidade EAD, antes eram cerca de 120, e a gente atende os alunos da cidade, que é a mais próxima do campus, chamada Campina do Monte Alegre, e também das cidades próximas, que é Angatuba e Buri. O cursinho, os membros, né, são alunos da universidade, alguns voluntários também, alguns servidores fazem parte. São cerca de 100 membros, 70 com voluntários e 30 com bolsa, com a bolsa de extensão. E a gente trabalha numa perspectiva de pedagogia crítica, né? Como nós somos um cursinho popular, a gente trabalha tentando sempre induzir a reflexão e a construção de uma realidade melhor com o aluno, né? Sempre construir o conhecimento junto com o aluno e ajudar nesse processo de emancipação, né? A educação popular, ela é libertadora. Então, auxiliar o aluno a ampliar os horizontes e, assim, construir a sua realidade de acordo com o seu sonho, né? Bem, esse primeiro bate-papo que a gente vai fazer é o primeiro de um ciclo de 3 bate-papos que vão ser realizados em torno do tema da pandemia do Covid, né? Bem, esse primeiro, o tema vai ser a saúde pública nos tempos de Covid. Como que fica, qual que é o papel do governo, né? Como que ficam os direitos humanos. Oi, pessoal, boa noite. Por favor, que eu tenho um roteiro, alguns pontos para a gente conversar, mas é importante que a gente construa aqui um diálogo e vá se somando, né, os nossos conhecimentos. Eu não sou especialista ainda em saúde pública, estou estudando, então eu me interei do que está sendo falado nesse assunto com relação à pandemia, ao Covid atualmente, mas sempre, se vocês tiverem mais informações a acrescentar ou dúvidas, coloquem nos comentários que a gente vai conversando, o João vai passando aqui para mim. Então, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês qual que é a definição de saúde para vocês? O que significa saúde? Então, primeiramente, a saúde ela era definida de uma forma mais limitada, como ausência de doenças ou enfermidades. Mas, atualmente, ela tem uma definição mais ampla, mais abrangente. Seria um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, todo o nosso bem-estar no dia a dia, psicológico, saúde mental, tudo também está incluído, não apenas a ausência de doenças. Por que é importante a gente lembrar desse conceito agora no início? Porque a saúde, ela é um direito nosso, previsto na Constituição. Então, ela é um direito de todos e um dever do Estado. E é bom a gente ter isso em mente para o restante da discussão. Falando no Brasil, na resposta à pandemia, ao Covid, o que a gente tem é o Sistema Único de Saúde como centro, e é através dele também que o governo vai poder garantir essa saúde prevista para nós como direito na Constituição, através do Sistema Único de Saúde e das políticas públicas. Então, eu trouxe alguns princípios do SUS, alguns conceitos básicos para a gente poder dialogar também. Não vou explicar muito profundamente a estrutura, tudo, porque daria para falar um curso inteiro, né, sobre o SUS. Ele é bem complexo, bem estruturado. O problema é que ele sempre não foi financiado da forma correta, né? Mas tem 3 princípios do SUS que eu queria conversar com vocês sobre, que é a universalização, a equidade e a integralidade. Vocês sabem o que significam? Já ouviram falar desses
princípios. Segundos, Beli, quando você fez a pergunta sobre a saúde, falaram também que é o bem-estar do corpo, mente e social. Bom, então vou começar a falar sobre os princípios, mas se surgir algum comentário, me interrompe para a gente ir completando a minha fala aqui. A universalização diz respeito ao acesso universal aos serviços de saúde. Ou seja, o serviço de saúde deve ser garantido a todas as pessoas, independente sexo, raça, cor, posição social, ocupação. Então, é o acesso universal, ou seja, acesso de todos ao sistema de saúde, ao serviço de saúde. A equidade, ela diz respeito à diminuição das desigualdades. Então, se eu presto um serviço igual para todo mundo, mas as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, o Brasil é muito desigual, dentro, às vezes, da mesma cidade, então, imaginando um país continental como a gente é realmente bastante desigual. Então, se você oferece um serviço igual para todos, algumas pessoas não vão ter as necessidades delas atingidas. Outras vão, outras talvez não precisem desse serviço, mas, enfim, para que todas recebam o acesso à saúde que precisam, você precisa oferecer serviço diferenciado, ou seja, significa tratar desigualmente as pessoas porque as pessoas são desiguais. Então, você poder atender a necessidade das pessoas que têm maior vulnerabilidade, a carência é maior. E o último princípio que eu queria comentar é o da integralidade, que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Então, diz respeito ao que a gente estava conversando da definição de saúde mais ampla, mais completa, e também a promoção da saúde, as políticas públicas, não somente prevenção de doenças, o tratamento quando a pessoa fica doente. Então, é todo esse sistema, desde promover saúde, prevenir doenças, não só tratá-las. Então, a gente já entendeu que a saúde ela é um bem-estar amplo, físico, mental, psicológico, emocional, e que ela é um direito nosso e dever do Estado. E que o Estado ele vai proporcionar essa saúde para a população através do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Isabelle. Oi? Aí a galera colocou com um delay, né, que tem na transmissão, que a saúde, o Francis Mar falou que a saúde é uma condição do ser humano que permite que ele pratique suas atividades do dia a dia, e a Letícia comentou que para ela a saúde significa o acesso à alimentação correta, tratamentos médicos e etc. Sim. Então, mesmo essa definição de saúde mais completa, ela não é absoluta. A definição de saúde ela vai variar de pessoa para pessoa. Isso também é importante a gente comentar. O que é saúde para mim pode não ser saúde para outra pessoa. Isso inclui muito das nossas vivências pessoais, né? Então, é através do SUS que o governo, o Estado, ele vai promover a saúde da população, proporcionar a saúde que é um dever do Estado, um direito nosso. E o SUS ele é um grande potencial na nossa resposta ao Covid. Só que ele está no seu momento mais frágil, porque desde que ele foi criado, ele foi subfinanciado e ele passou por diversas disputas políticas, diversos ataques, as coisas pioraram com aquela emenda que congelou os gastos em saúde. Então, ele já sempre enfrentou diversos desafios que apenas se agravam nesse momento de crise. Então, o que significa um acesso universal? A gente estava falando dos princípios, então, um acesso de todos num momento de pandemia. Então, a gente espera que as pessoas elas tenham acesso aos testes, aos leitos de UTI, aos respiradores, quando elas precisem. E também os profissionais tenham acesso aos equipamentos de proteção, a gente chama de EPI, né? Equipamento de proteção individual. Então, a gente deveria
poder contar com o SUS, confiar com o SUS, de que quando qualquer uma dessas necessidades surge, sendo na pandemia ou fora da pandemia, que elas pudessem ser atendidas, né? Então, pensando, por exemplo, no acesso aos leitos de UTI. A gente sabe que tem um risco de, em determinado momento, acabarem, né? Estarem todos ocupados e algumas pessoas não terem acesso a eles. Mas a gente ainda não chegou nesse momento. O que acontece agora? Para garantir que todo mundo tenha acesso, você precisa saber que tem uma demanda e uma oferta. Uma quantidade que vai ser demandada, que na pandemia cresce exponencialmente, e a quantidade que é possível oferecer, que existe desses leitos. Então, para tentar garantir que todos tenham acesso a esses leitos, a gente precisa tanto tentar diminuir a demanda, quanto aumentar a oferta dos leitos. Então, como que se diminui a demanda? O principal modo é através do isolamento social. Então, se as pessoas estiverem isoladas e forem contraindo o vírus, ficando doentes em momentos diferentes, não vai sobrecarregar o sistema de saúde, não vai aumentar essa demanda de uma forma que o sistema não consiga responder. E a gente vai falar mais pra frente do isolamento social, que tem diversas questões também, como garantir esse isolamento social, e também as formas para garantir ele fazem parte de como garantir saúde nesse momento. Mas como, por exemplo, aumentar a oferta? A gente sabe que tem os leitos de UTI do SUS e tem os leitos de UTI do sistema privado. Se você faz uma média ao redor de todo o país, 50% dos leitos estão no SUS, 50% estão no privado. Varia de local para local, mas na média é isso. Mas o que acontece? Muito mais pessoas dependem dos leitos que estão no SUS do que as pessoas que dependem do sistema privado. Então, 50% está em cada lugar. Só que um deles, que é o SUS, tem que atender 75% da população. Então, a matemática é simples. Se eles ficarem divididos, esses leitos, vai faltar. Quem precisa mais tem uma quantidade igual de quem precisa menos, né? Então, o que seria uma opção nesse momento? Distribuir esses leitos. Então, o SUS, ele tem condições de fazer isso, previsto na lei. Dele manejar, dele ter acesso a... Como que eu posso explicar para vocês? Ele vai ter o controle, todos para distribuir igualmente. Então, você pode ter o seu convênio e usar o leito através do sistema privado. Mas o SUS ele estaria fazendo a organização de todos esses leitos. Então, dessa forma, aumentaria a quantidade de leitos disponíveis. Porque pode ser que, assim, isso ajuda porque tem lugares que, nem eu falei, a média é 50%. O que tende a acontecer é o SUS precisar dos leitos que estão no sistema privado. Mas em algum lugar específico, até o contrário pode acontecer. De um sistema privado esgotar os leitos e precisar mandar para o SUS. Então, a troca sempre pode acontecer. Teria que ser uma distribuição igualitária, igual, por exemplo, quando alguém precisa de um órgão, de doação de órgãos. Não importa se a pessoa ela vai fazer cirurgia no hospital público, no hospital particular, se ela tem dinheiro, se ela não tem, a posição social dela, não importa. Tem uma fila geral e, conforme esses órgãos vão surgindo, vai sendo distribuído de acordo com a ordem na fila. Então, seria mais ou menos dessa forma que deveria ser feito com os leitos agora, para a gente aumentar um pouco o número deles, ter uma distribuição mais igual, de forma que quando a pessoa precise, ela vai entrar nessa fila, como se fosse entrar na fila do órgão. E aí não importa de onde vai vir, se vai vir do hospital público ou de um particular. É como se tudo fosse a mesma coisa, nessa fila de necessidade nesse momento. Então, essa é uma das alternativas. É claro que também estão sendo construídos hospitais de campanha, para aumentar o número de leitos. Lugares como o HC aqui em São Paulo, eles
Eles suspenderam cirurgias eletivas, né, que a pessoa faz por agendamento, não é por urgência, para poder liberar os leitos de UTI para os casos de Covid. Mas, Isabelle? Oi? Pipocou uma pergunta aqui no Facebook do Matheus. Ele disse assim: qual a importância dos administradores hospitalares nesse momento? Se tem alguma importância deles agora? Olha, do que eu estudei e levantei sobre políticas, a parte de saúde pública, eu não vi sobre a parte de administração hospitalar, mas eu acho que eles entram justamente nesse ponto que eu estava falando, de entrar nessa conversa com o Estado para poder oferecer essas alternativas de enfrentamento. Então, essa distribuição dos leitos de UTI. Mas sobre a administração hospitalar, eu não tenho conhecimentos maiores para responder o Matheus, infelizmente. Não, mas acho que já respondeu. Obrigado. Imagina. E outra coisa que está sendo bastante desigual, não só nos leitos em si, mas não está tendo uma liderança conjunta. Então, por exemplo, o ideal seria que você, independente do lugar que está, você tivesse acesso ao mesmo tratamento, às mesmas condições de tratamento para o Covid. Mas os municípios eles estão recebendo dinheiro repassado do SUS, né? E cada município está fazendo o que acha melhor. Então, tem cidade que vai comprar respirador, tem cidade que vai comprar um monte de teste. Então, essa resposta também não está sincronizada, que seria importante. Outro ponto bastante importante e complexo, mas que está totalmente relacionado com saúde e com nossos direitos nesse momento, é a questão do isolamento social. Então, em muitos momentos, parece que está sendo feito um convite para as pessoas ficarem em casa, como se fosse uma opção individual, um problema de cada um arrumar as condições para poder ficar em casa, como se todo mundo tivesse condições iguais, de parar, de ir para a rua, trabalhar todos os dias e trabalhar de casa. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, o Brasil, como um país de diversas desigualdades, nesse momento elas ficam totalmente escancaradas. Disso que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente também. Tem pessoas que conseguem trabalhar de casa. Elas conseguem fazer o home office, ou elas conseguem, se trabalham para empresas grandes, às vezes não é um serviço essencial, elas ficam paradas, continuam recebendo seu salário, mas tem uma grande parcela da população que depende de ir para a rua todos os dias, trabalhar, vender. As pessoas, principalmente que trabalham na informalidade, elas dependem do trabalho de cada dia para colocar a comida na mesa. Então, não é simples você falar para elas, fiquem em casa, porque se ela ficar em casa, ela não vai praticamente, possivelmente, ter o que comer. Então, não é saúde você dizer para alguém fazer a escolha se ela vai morrer por Covid ou se ela vai morrer de fome. Se ela vai trabalhar ou se ela vai escolher sobreviver, por exemplo. Então, essa questão ela é bastante complexa. Quando se pede esse isolamento, o governo ele teria que providenciar as condições necessárias para as pessoas ficarem em casa, senão o distanciamento não vai acontecer para uma parcela muito importante da população. E aí que entra a proteção social, o auxílio, que a gente tem ouvido falar bastante, que deveria estar vindo para as famílias mais necessitadas, que seria a garantia de renda para as populações mais vulneráveis. Então, não é simplesmente você pedir para alguém ficar em casa, você tem que dar essas condições. E mesmo com esse auxílio, não é tão simples, porque para você ficar em casa, você tem que ter casa. Então, só em São Paulo, na capital, por exemplo, tem em torno de 24 ou 25 mil pessoas em condições de rua. Você pede para a pessoa ficar em casa, mas às vezes a casa não é segura.
você pede para a pessoa ficar em casa, só que se tiver alguém contaminado, essa pessoa, se tiver sintomas e precisar ficar isolado, talvez nem tenha essa possibilidade, porque tem muitos casos, principalmente em comunidades, em pessoas que moram em favelas, as casas elas são caracterizadas por terem muitas pessoas, às vezes convivendo no mesmo cômodo. Pessoas que são de risco, que não são de risco. Então, não é tão simples. É importante a gente entender que a gente não deveria estar sozinho e estar preocupado em como fazer para ficar em casa. Era para desde o início, a partir do momento que a gente precisou ficar, que a gente foi tentado a ficar, que o governo tivesse entrado com medidas para garantir que a gente conseguisse ficar. Então, o Estado garantindo essa proteção social é um componente do sistema de saúde. Também faz parte do conceito de saúde, da garantia de saúde nesse momento que a gente está vivendo. É o que eu falei agora mesmo. Não tem saúde se você precisa escolher entre viver ou sair para trabalhar. Não tem saúde se você precisa escolher entre morrer de fome ou morrer pelo Covid. E no momento que o Estado também pede a nossa restrição de liberdade, ele tem que compensar de alguma forma. Às vezes, né, não é todo mundo que precisa do auxílio, mas isentando a gente de cobranças de pagamento de contas, como conta de luz, conta de água, como outros países fizeram também. Em outros países ao redor do mundo, na Europa, isso foi automático, né, praticamente. E também, quando você pede para as pessoas ficarem em casa, elas precisam confiar nas autoridades sanitárias. Não é um pedido simples. Então, essa confiança ela tem que ser construída, tem que estar funcionando no momento que chega a crise. E aí, se a gente está num momento tão complicado como esse, chega uma pessoa e fala para eu ficar em casa. Chega outra e fala, não precisa ficar em casa. Só quem é de risco, só os idosos. É só uma gripezinha. Então, essas falas descoordenadas, elas trazem um prejuízo enorme em vidas e também a longo prazo. Eu vou dar um exemplo prático disso daqui a pouco, falando das comunidades mais vulneráveis. Então, sobre isolamento, eu acho que era isso. Isabelle? Agora, oi? Só pontuar uma coisa que eu pensei quando você estava falando, a questão do isolamento. Uma outra repercussão muito importante desse isolamento está sendo o aumento do número de casos de violência doméstica, principalmente contra as mulheres, que é um problema muito grave aqui no Brasil, e esse isolamento está acentuando ainda mais esse problema, né? Então, passa a ser também algo com a segurança, né? Com os direitos humanos, né? E aí tem que ter política, né? Tem que ter algo que verifique se essas pessoas estão bem de alguma forma. Aí teve duas perguntas aqui no YouTube do Cláudio Crivellaro. Uhum. E eu pesquisei aqui também, porque são perguntas um pouco mais precisas. Então ele perguntou aqui, quem está contratando e treinando os profissionais de saúde? Isabelle, se eu estiver errado, você me corrige. Tá. Mas, pelo jeito, a contratação de profissionais da saúde está se dando a nível municipal, ou seja, os municípios estão abrindo editais para a contratação principalmente de profissionais temporários para agir nesse momento de pandemia. E aí, como a Belle estava falando, né, sobre a rede pública e a rede privada, está tendo essa divergência também. A rede pública está abrindo esses editais a nível municipal e a rede privada está também correndo atrás dos profissionais para conseguir suprir essa demanda. Ele também fez uma outra pergunta, qual o percentual dos profissionais de saúde está afastado por conta do Covid? Pelo jeito, cerca de 10% dos profissionais da saúde são atingidos pelo Covid. Isso eu fiz uma pesquisa pela internet para estar respondendo. Isabelle, eu estou correto? Então, vou responder todos os tópicos que você comentou agora.
Eu concordo plenamente com o que você falou sobre o aumento, né, dos casos de violência contra a mulher nesse momento de isolamento. E como eu comentei, eu acho no começo, muitos dos problemas que já existiam, os desafios que já existiam, as desigualdades que já existiam, elas ficam escancaradas nesse momento de crise, elas ficam mais evidentes e elas ficam mais agravadas, como é o caso da violência, que já eram, os números sempre foram absurdos e, particularmente, eu diria que é um assunto que era negligenciado, de certa forma, principalmente nos últimos tempos. E é muito triste a gente saber que isso está piorando ainda mais. E com certeza é o que você falou. Deveríamos pensar em políticas públicas, em formas de ajudar essas mulheres de longe, que elas tivessem uma forma de solicitar ajuda. Mas se isso não foi feito a longo prazo, não foi feito, de certa forma, com tempo, né? Na situação normal é difícil que tenha uma resposta rápida, mesmo que a gente está num momento de crise agora, que as políticas públicas elas demoram até ser elaboradas, colocadas em práticas, então não é um processo simples, mas com certeza exige uma resposta, porque muitas vidas, além, né, das que estão sendo perdidas pelo Covid, vidas de mulheres podem também ser perdidas por esse motivo, nesse momento que já é tão triste, né? Depois, você falou da contratação, Isso. e eu não tenho muito a adicionar, eu sei que eu, como profissional da saúde, em grupos que eu acompanho, de colegas, eu vejo que realmente está tendo essa contratação, eles compartilham os editais, mas também teve aquela solicitação, né, aquele chamado de todos os profissionais de saúde para fazerem aquele cadastro e treinamento online, para caso fosse necessário eles serem realocados. Todos os profissionais de saúde foram convocados do Brasil, mas eu não tenho informações mais atualizadas se eles realmente estão sendo chamados para atuarem em outros locais que estejam necessitando. E a última pergunta sobre os que são afastados pelo Covid. Eu não tenho o número de quantos são afastados. O número de quantos acabam contraindo deve ser o mesmo, né? Se você acaba contraindo o Covid, você precisa se afastar. Eu vi em torno de 20% dos profissionais de saúde acabam se contaminando. Só que essa proporção é de outros países. Eu ouvi um tempo atrás que outros países estavam tendo essa proporção de profissionais contaminados, o que aqui no Brasil provavelmente vai ser maior, porque lá eles estavam tendo todo o acesso aos EPIs, né, que eu falei, os equipamentos de proteção. E aqui esses equipamentos não estão chegando para muitos lugares, eles estão limitados. E é um problema muito sério, porque é como você ir para uma guerra sem soldado. Se os profissionais de saúde eles não estão sendo bem pagos, como eles antes não eram, eles estão sem proteção. Então, eu diria particularmente que tende a ser pior aqui, o número de profissionais contaminados. Tem mais alguma pergunta, João? O Que microfone. surgiu enquanto a gente estava respondendo? Então, Isabela, Eu acho que a preocupação do Cláudio é justamente quem tá treinando esses profissionais e um possível erro nesse treinamento em relação à contaminação deles, né? A gente sabe que, infelizmente, o uso de EPIs geralmente tem diversas problemáticas envolvidas, né? Sim, sim. No caso desses profissionais que foram chamados para fazer o cadastro, junto ao Ministério da Saúde, eles receberam um curso online, mas os hospitais que são contratados para esse momento específico, eu não tenho informações de como é o treinamento deles. E também os profissionais de saúde, tem os que atuam diretamente e também tem o pessoal que trabalha na parte das roupas hospitalares, na limpeza do hospital também, né, que estão sujeitos ao risco. Sim, com certeza. Aí teve mais uma pergunta do Cláudio, que ele perguntou: os recursos para testes são escassos. Como deveria ser a estratégia de testagem de forma a usar da melhor forma estes recursos?
Na verdade, na minha opinião, teria que ter uma forma melhor de utilizar. O ideal seria que tivéssemos mais testes, porque o que está acontecendo até agora foi uma situação de que não tem teste suficiente, né? Então, as pessoas, elas demoravam muito para receber o resultado, muitas morriam e não eram contabilizadas como morte por Covid porque não tinha teste suficiente. Então, só era testado os casos que eram muito graves ou quem morria precisava confirmar, mas isso também tem um impacto grande no nossos número de casos, né? Eles, com certeza, eles são maiores, os casos aqui no Brasil, porque o teste ele foi aplicado basicamente para os casos graves, né? Então, todo o restante da população que pode ter tido não teve sintomas, a gente não sabe. Que teve sintomas mais leves e acabou recebendo um antibiótico, indo tratar em casa, não foi um caso grave, também não fez teste. Então, com certeza, esses números são muito, muito maiores. Então, não consigo enxergar, se você tiver alguma ideia para completar, João, uma forma melhor de utilizar, porque se você tem pouco, você acaba fazendo o que está sendo feito. Você aplica nos mais graves, aplica para confirmar mortes. O ideal é que tivesse teste para todo mundo. Então, se tivessem tido mais testes desde o início, por exemplo, de forma que você conseguisse testar, por exemplo, toda a população. As pessoas que têm o vírus e não têm sintomas, elas seriam isoladas e não passariam para as outras. E isso já diminuiria absurdamente o número de casos, o número de mortes, não ia sobrecarregar o sistema. Então, é a estratégia que alguns países usaram. São essas duas estratégias, né, principais. Assim, uma é o isolamento, a outra é a testagem em massa. Então, alguns países fizeram essa testagem em massa. Recapitulando, a gente estava respondendo a pergunta do Matheus, que perguntou sobre o saneamento básico, né? A Isabelle estava respondendo. Uhum. E aí a gente pode refletir, né, que não só o Covid ele é agravado com essa situação ruim do saneamento básico, né? Tem diversas doenças como leptospirose, como o cólera, como a dengue, que também é agravada. Poxa, morrem 95 mil pessoas de cólera todo ano, mortes que com investimento poderiam ser evitadas, né? Então eu tenho certeza que se fizer um compilado de verminose, dessas doenças que poderiam ser corrigidas com saneamento básico, o número de mortes que poderiam ser poupadas é bem maior do que a situação atual do Covid, né? Então fica esse questionamento para as doenças que também já existem. Não, com certeza. Esses investimentos fariam total diferença nessas outras doenças, na situação do Covid atual, e faz a gente refletir o quanto a gente precisa estar preparado para situações como essa. Então, esse investimento traduz uma deficiência que já existia, mas que agora se agrava. E tinha formas da gente estar melhor preparado. Vou falar disso daqui a pouco também. E enquanto a gente fez a pausa, eu achei alguns números aqui para responder essa última questão do saneamento. Não sei se estão totalmente atualizados, mas em torno de 3% das casas brasileiras não têm um sanitário, ou seja, defecação a céu aberto, e aí tem relação com as doenças que você estava falando, né, João? São em torno de 6 milhões. Esse 3% parece pouco, mas para o Brasil são 6 milhões de brasileiros. É uma população maior do que muitos países europeus. E são 6,8%, em torno de 100 milhões de brasileiros sem atendimento sem abastecimento de água. Você tinha falado das informações confiáveis, né? Isso é um ponto que eu queria falar, que não está diretamente relacionado com a questão de políticas públicas, saúde coletiva, mas é uma questão muito séria. Há um tempo que tem aumentado e se distribuído largamente fake news
de diversos assuntos, né, nas redes sociais, no WhatsApp, e isso não está sendo diferente agora nesse momento de pandemia. Então é importante, sempre que você receber uma informação do WhatsApp, o que você vê na internet e quiser compartilhar, antes de compartilhar, tentar checar, ver a fonte, se é confiável, ver se aquilo realmente tem embasamento. Se você não consegue chegar nisso sozinho, conversar com alguém que você acha que consegue pensar junto com você, que vai conseguir te esclarecer talvez, porque é muito preocupante algumas coisas que são passadas na internet que fazem um desserviço nesse momento que a gente precisa de informações sérias, né? Então, só um exemplo que eu vou comentar como nutricionista. O que tem de coisa no WhatsApp rolando para você fazer, comer tal coisa, que tem tal pH, que o vírus não resiste, shots de imunidade. Então, coisas que não tem um resultado efetivo, que pode ser perigoso até algumas recomendações. Então, essas coisas não têm embasamento. É importante, seja nessa natureza nutricional ou de qualquer outra, checar sempre as informações. De informação confiável que veio à minha mente agora, tem o canal do Átila, que é biólogo, né? E ele está fazendo muito conteúdo sobre o Covid nas redes sociais dele. Então, no Instagram, provavelmente no Facebook também. Então, se você busca por informações rápidas, pode procurar pelo perfil dele. Se você procura por informações mais técnicas, tem o canal da Faculdade de Saúde Pública, eles também têm um Instagram que está divulgando esses seminários online. É isso que eu consegui pensar aqui. Perfeito, Isabelle. Pode dar sequência. Obrigado. Imagina. Só comentando, então, um pouco mais sobre o SUS. Uma das nossas coisas que são muito valiosas do SUS são as equipes de saúde da família e o atendimento multiprofissional no domicílio, os agentes de saúde. Então, é um atendimento que a gente chama um cuidado territorializado. A gente atende as pessoas, cuida da saúde delas direto na casa delas, direto conhece o território, conhece a singularidade de cada local. Então, isso é uma coisa muito preciosa e que podia estar sendo muito utilizada nesse momento e que não está. Então, o SUS tem coisas que precisam, que são boas, são potenciais, que não estão sendo utilizados muitas vezes também. Não é só coisas que não receberam o devido financiamento, tem estruturas que já são formadas, que já funcionam, todas as equipes existem. Muitas cidades brasileiras, acho que a maioria tem a cobertura, né, da equipe de saúde da família. E se elas estivessem atuando agora, talvez a gente tivesse alguns ganhos. Então, por exemplo, reconhecer essas equipes, elas têm conhecimento das situações mais críticas, onde estão, elas têm condições de articular melhor as ações de solidariedade, que eu vou falar um pouco mais pra frente, que também tem tido um papel muito importante, né, dentro das comunidades mais vulneráveis. Tem uma série de respostas que seria muito rica e que não está sendo explorada através desses mecanismos do SUS que já existem, já funcionam. Podiam estar sendo colocados em prática nesse momento, né? Então, tem um lado bom da gente refletir sobre isso e ver todas essas dificuldades. A gente tem um sistema único formado, isso é um ganho muito grande, é um patrimônio da nossa sociedade. Infelizmente, ele é muito desvalorizado, muito mal falado, mas justamente porque ele não teve o financiamento desde o início, sempre foi atacado, como eu falei no começo da nossa conversa. Mas é realmente um fato muito importante da gente ter esse sistema. Isso coloca a gente muito na frente. O problema é que esse sistema está frágil. Então, a pandemia também traz o lado da gente poder ver o valor desse sistema, a capacidade que ele tem
E quem sabe a gente enxergando isso, valorizando, cobrando os nossos representantes, possa ser que a gente esteja mais preparado no futuro para outras situações de crise. Porque a gente já tem essa estrutura. Ela precisa ser alimentada, ser bem gerida e precisa receber o financiamento adequado para funcionar. Não adianta ser na teoria e não conseguir funcionar, né? Agora, o que eu tinha comentado com vocês sobre a gente poder estar mais preparado para a crise, existem documentos de organizações internacionais com instruções, quesitos necessários para os países responderem em situações como essa de pandemia. Então, não é que o mundo todo foi, nossa, uma pandemia, a gente não sabia que isso podia acontecer. Os cientistas sabiam. Esses documentos, eles existem há anos, prevendo como que você tem que responder quando essa situação acontece, quando essa situação chega. E falando ainda um pouquinho do SUS nesse sentido, quando esses documentos foram lançados, digamos, os países eles respondiam com uma porcentagem que eles atendiam aos critérios, como que eles responderiam numa situação como essa. E o Brasil ele conseguiu até que uma pontuação alta, teoricamente ele cumpre muitos dos quesitos que outros países que estão em desenvolvimento não cumprem, porque a gente tem um sistema de saúde já formado. Então, os quesitos estão dentro do nosso sistema de saúde. Mas, ao mesmo tempo, essa resposta também não depende só do sistema de saúde, do Ministério de Saúde. Essa resposta à pandemia ela é complexa. Então, esses documentos eles prevêem até a importância, por exemplo, do Ministério da Justiça para tratar a questão carcerária, do Ministério da Agricultura para tratar da questão de segurança alimentar. Então, por exemplo, eu estava desatualizada da questão carcerária e vi uma notícia ontem que me chocou bastante. Quantos presos estão assim, totalmente desesperados porque eles não recebem o tratamento adequado lá dentro e eles não conseguem não ficar aglomerados, né? A ocupação por cela é muito alta, então eles não conseguem se isolar quando tem alguém doente, então está se alastrando muito rápido. Dentro das prisões, eles não recebem tratamento, então é uma notícia que eu vi que foi muito triste, eles mandando cartas de despedida para os familiares, porque não sabe o que vai acontecer. Então, até nisso, a gente podia ter se preparado ou ter respondido melhor, porque esses documentos já existiam, com essas diretrizes, e não só no âmbito da saúde, né, no âmbito da justiça, da agricultura e outros aspectos também. Eu ia falar um pouquinho agora da questão das comunidades mais frágeis, mais vulneráveis, populações de favelas. Então, essa parte é um pouco para a gente refletir. Uma reflexão, tanto pessoal quanto do quanto o sistema consegue chegar até todo mundo, né? Na teoria deveria, mas não está sendo assim, né? Então, como a gente sabe, o Brasil é muito desigual. Um exemplo simples e fácil de entender disso é a renda. Então, por exemplo, a renda de metade da população do Brasil inteiro é igual à renda das 6 pessoas mais ricas. Então, imagina que 6 pessoas têm a mesma quantidade de dinheiro que metade da população inteira. Então, a desigualdade aqui é gritante. E o Covid agrava isso e viabiliza isso. Como um exemplo que eu falei já na parte do saneamento, uma das primeiras recomendações antes de começar a isolar as pessoas foi lavar as mãos. Então, se pressupõe que tenha água. Muitos lugares não têm o fornecimento de água. Ou ficar em casa, pressupõe que você tem uma casa. E como eu tinha dito, temos muitas pessoas em condições de rua. Que é o que a gente estava conversando também, João. Se esses investimentos tivessem sido feitos antes, essas desigualdades fossem menores, a gente responderia de uma forma diferente nesse momento de crise, né? Então, são investimentos de saúde que poderiam ter sido feitos, tanto deveriam ter sido feitos antes, né, de uma forma melhor, como algumas atitudes emergenciais também podem ser feitas e
e muitas não foram, como, por exemplo, na questão dos moradores de rua. Em alguns países, eles foram alocados em hotéis que estão vazios, né? O turismo está praticamente parado, as pessoas não podem ir de um lugar para o outro, e eles foram colocados em hotéis para não estar sendo contaminados nem transmitindo para as pessoas. E parando para a gente refletir juntos aqui, se tem hospitais de campanha que são construídos tão rapidamente, como que, sabe, um hospital que vai atender pessoas, que vai ter UTI, como que você não constrói um lugar para abrigar essas pessoas? Pelo menos nesse momento mais emergencial. Então, provavelmente era possível, mas as pessoas não são enxergadas muitas vezes. E o que a gente estava conversando também sobre o isolamento, então, as pessoas nem sempre podem se isolar, elas precisam do auxílio, da questão social, muitos dependem do trabalho informal. E quando o Estado ele não consegue alcançar as pessoas ou não alcança com a rapidez necessária, muitos grupos eles começam a se movimentar, dependendo de doações e ajudando uns aos outros para poder sobreviver nesse momento. Então, eu ouvi algumas narrativas de pessoas que moram e que trabalham em organizações dentro de complexos de favela aqui em São Paulo, de comunidades, que trouxeram uma narrativa de qual a situação real lá e do que elas fizeram para amenizar a situação. É um dos webinars lá da faculdade. Então, por exemplo, tem muitas crianças que, né, são de famílias mais vulneráveis e que as refeições que a criança faz durante o dia estão na escola. E a escola, nesse momento, está fechada. Então, será que ela não estando na escola, ela também em casa, vai ter o alimento para ela? Será que na casa dela tem espaço para ela ficar ou ela brincava na rua? Então, tem diversas ações que foram feitas nessas comunidades, como, por exemplo, não é só arrecadar comida e distribuir cesta básica. Você às vezes precisa arrecadar e distribuir brinquedo para as crianças poderem brincar dentro de casa. Porque mesmo que elas não são grupo de risco, provavelmente nas famílias mais vulneráveis elas moram junto com alguém que é de risco. Então elas vão acabar transmitindo. Ou às vezes nem adianta você levar a cesta básica, porque as pessoas não estão com dinheiro para comprar o gás, para poder cozinhar. Então, o auxílio do governo de R$600 ajudaria muito, mas ele ainda não chegou para a maioria das pessoas. Quem realmente precisa dele, que as pessoas mais vulneráveis de tudo, precisam do acesso à internet. Foi feito de uma forma muito desigual, porque além de estar sendo enrolado para as pessoas receberem, conseguirem se cadastrar para receber, isso é feito tudo online, mas tem pessoas que podem não ter o celular, não ter o acesso à internet, né, para conseguir solicitar. E aí não consegue solicitar, o dinheiro não consegue chegar, você não consegue comprar o botijão de gás. E então tem grupos que estão fazendo as marmitas diretamente em cozinha industrial e distribuindo, porque a pessoa tem às vezes está em condição de rua, não tem a casa para cozinhar, ou tem a casa, não consegue ter o gás. Então vai muito além do auxílio que demora a chegar. Essas comunidades elas se movimentam e vai além da comida, no brinquedo, na marmita que você providencia porque as pessoas não têm gás. Por exemplo, nessas comunidades é comum que tenham bailes no final de semana, que reúnem muitos jovens. E o jovem, ele não é um grupo de risco, mas ele pode transmitir para as pessoas da mesma casa ou para outras pessoas que podem ser de risco. E aí, no início da pandemia, esses grupos que se movimentaram dentro das comunidades, eles fizeram um trabalho muito forte para poder conscientizar as pessoas, para ficarem em casa, para pararem de fazer por um tempo os bailes. E aí, por exemplo, depois de umas 2 semanas, vem a fala do presidente de que apenas os grupos vulneráveis devem ficar em casa, que é só uma gripezinha.
E aí, os jovens voltaram a fazer os bailes. Então, afetou diretamente. E essas comunidades, elas se preocupam muito justamente porque elas têm medo de, quando alguém se contaminar, se espalhar muito rápido, porque é o que a gente comentou, as casas são pequenas, não mora muita gente no mesmo cômodo, às vezes, as casas muito próximas, então acaba tendo essa dispersão, né, mais rápida, essa contaminação mais rápida do que em outros locais da cidade. Então eles estavam tentando fazer de tudo para que as pessoas entendessem a importância de ficar em casa e evitassem de se contaminar. Alguns grupos também organizaram para fabricar máscaras e distribuir as máscaras de pano em toda a comunidade. Então, tem esse lado também de solidariedade e de nem sempre, né, na teoria deveríamos ter sido assistidos desde o início, né, para a questão da saúde integral, universal, que significa muitas coisas difíceis de pôr em prática no Brasil nesse momento. Mas o pouco que foi feito, às vezes não chega na velocidade necessária. E a fome tem preço, né? As pessoas, muitas já trabalhavam na informalidade, já estavam numa situação de miséria e piorou com o início da crise, né? O desemprego, a situação de miséria. E aí, se o dinheiro, o auxílio do governo não chega rápido, as pessoas precisam dessa solidariedade, desse movimento interno para conseguir comer. Então, é uma das coisas que a gente espera que esteja mais presente na sociedade depois que tudo isso passar, se a gente consegue tentar enxergar o lado bom disso tudo que está acontecendo, pensar numa sociedade um pouquinho mais solidária. E eu queria fazer um comentário. Você disse sobre a questão da fome, que é extremamente importante, pertinente, em relação a isso, né? E aí tem uma frase da Carolina Maria de Jesus, que é a mulher que dá nome ao nosso cursinho, que diz que o Brasil precisava ser dirigido por alguém que já tivesse passado fome. E eu acho que cabe perfeito. O propósito pelo Covid, a gente vive uma pandemia. As pessoas que estão preocupadas com a economia, é uma preocupação verdadeira, mas é importante ter essa consciência de que não compete com as ações que têm que ser tomadas agora no momento de saúde. E a questão do isolamento, ela é avaliada pelas lideranças de saúde a todo instante. Se deve ser mantida, se deve ser prorrogada. Então, a última vez que foi decretado aqui para o estado de São Paulo, por exemplo, eles mudaram de última hora os relatórios lá, porque perceberam que ia precisar manter por mais tempo. Então, isso não tem muito como a gente prever. Tudo que a gente falar é uma suposição, um chute, porque tem que ser avaliado constantemente para se definir por quanto tempo ainda é necessário manter o isolamento. E é muito importante a gente lembrar que quanto mais as pessoas quebram o isolamento, ou quanto antes a gente sai do isolamento sem ser realmente recomendado, a gente corre o risco de ou precisar ficar isolado por mais tempo, ou até de ter uma segunda leva mais para frente. Então, é muito importante seguir o que as autoridades estão recomendando com relação ao isolamento, as autoridades internacionais de saúde. Para finalizar, então, a Creuza também perguntou quanto tempo, qual é a estimativa para dessa quarentena, né? Se tem alguma estimativa. Então, a gente não tem como estimar, é uma situação que ela vai sendo reavaliada a todo instante. Então, por exemplo, até agora ela tinha sido definida até o dia 10, né, 11 de março. A gente já tem notícia de que muitas escolas vão ficar até o final de março sem funcionar, escolas, faculdades. E então, a cada momento, quando chegar próximo desse período finalizar, as autoridades vão continuar analisando e vão chegar a uma conclusão se precisa manter por quanto tempo, ou se vai começar a afrouxar.
Isso depende do número de pessoas que já foram contaminadas. Quando chegar numa certa quantidade, uma porcentagem da população, o isolamento vai, sei lá, a maioria das pessoas, por exemplo, já adquiriu, já teve contato, já se contaminou, aí o isolamento começa a ser afrouxado aos poucos. Dessa parte, na verdade, eu não sei se o que eu tô falando é 100% correto, é o que eu ouvi, o que eu sei a respeito, mas é nesse sentido, sempre reavaliado. Não tem como a gente prever. Qualquer previsão seria uma suposição, um chute. Mas com certeza depende da nossa adesão à quarentena, ao isolamento agora. Quanto mais pessoas manterem agora, menos tempo a gente vai precisar ficar isolado no total. E pelo menos aqui em São Paulo, muitas pessoas, não sei o que aconteceu recentemente, que parece que acham que já tá ok. As ruas voltaram a ficar cheias, os carros, o trânsito, a poluição, já vi notícias, tudo voltou a piorar. Trânsito, então, é importante reforçar isso. A gente não tem como saber quanto tempo vai durar, mas que quanto mais pessoas aderirem, conseguirem se isolar, menor vai ser esse tempo. A gente agradece muito a sua disponibilidade, as suas palavras. Esse bate-papo foi muito construtivo, para a gente com certeza lidar da melhor forma nesse momento que a gente está vivendo agora, né? É sempre importante, né, ver aqueles hashtags fique em casa, mas com toda essa reflexão da saúde pública, que as condições não são iguais e tendo essa bagagem no repertório, né? Sim, com certeza. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui nessa conversa. Espero que tenha atendido as necessidades de vocês e tenha sido realmente construtivo, como você falou. Com certeza, Obrigada. foi lindo. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês também, pela participação. E é isso, até a próxima. Semana que vem a gente vai ter um outro bate-papo. Sigam as nossas redes sociais para estarem atentos aí sobre o tema. E vai continuar sempre nessa toada do Covid-19 para a gente se informar bem, dialogar sobre a situação. Beleza? Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada pela presença.